Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje, vamos corrigir aqui a página 32 de caligrafia, tá bom? Nós falamos sobre a diferença das palavrinhas agente junto e agente separado. E também falamos o que seria a concordância verbal, né? Que é quando o verbo concorda, né? Com a palavrinha que vem antes, tá bom? Então ele precisa concordar, precisa ter sentido, tá? Não podemos colocar qualquer palavra. Então, na número 2, fica assim a letra A. A gente vai à praia no feriado. Na letra B, quando a gente for buscar você, esteja pronta. Na letra C, nós sabemos o que tudo isso significa para você. Então, vocês viram que o verbo aqui, ele concorda, né, com a palavrinha que vem antes. Tá bom? Então precisa prestar atenção, porque senão a frase fica toda distorcida e fica toda errada. Bom, agente junto, né, como vocês sabem, seria um agente de polícia. Agente separado é o mesmo que nós, tá? Então, número 3, reescreva a frase toda, completando com agente separado ou agente junto. Letra A. Meu pai viu a gente estudando, então é separado, porque aqui não está indicando que é policial. E letra B, o agente secreto tem até o meio-dia de hoje para finalizar a missão. Então aqui é agente junto, tá bom? Pessoal, agora vamos para o nosso livro de artes. No livro de artes, na página 46, vamos falar aqui sobre os parangolés. Nós vimos na aula passada sobre a Lygia Clark. Lygia Clark, ela é uma artista e ela faz esculturas diferentes. Lembram aqui do caranguejo? Então, aqui é uma escultura feita por ela no alumínio. Então, é bem inusitado, bem diferente, né? Um formato, assim, bem estranho. Porém, ela também criou, né? Inspirado numa escola de samba lá do Rio de Janeiro, ela criou esse tipo de obra de arte. O que é isso? Olha o que ela fala. Não é uma roupa, não é uma capa, não é uma escultura. É a cor no ar. Então são pedaços de tecidos coloridos que são presos, né, assim, só com alfinetes e eles ficam esvoaçando, tá? Isso é uma obra de arte? É uma obra de arte. E ela criou isso que chamamos de parangolé. Criou isso inspirado numa escola de samba, tá bom? Então, olha só. Nessa parte aqui de baixo, tá? Tem uma pergunta para vocês responderem. Como vocês se sentiriam se vocês vestissem um negócio assim, tá? Um monte de pano colorido, apenas preso a alguns alfinetes, tá bom? Como que vocês se sentiriam? Então, não é para vocês acharem estranho, é uma obra de arte, né? Mesmo que a gente ache estranho ou não goste, mas temos que respeitar. E é bonito até, né? Que tem coisas que a gente não está acostumado a ver, então acha meio estranho. Mas a pergunta é como que você se sentiria, né, se você fizesse aí o seu próprio parangolé. Então, parangolé são esses tecidos aqui esvoaçantes, presos por alfinetes, tá bom? Na página 47, vocês irão responder, né? A pergunta é, o que você faria para preservar a arte atualmente? Nós vimos em outra matéria, em história, se eu não me engano, que nós preservamos a arte de muitas formas. Vocês lembram? Então, assim, é uma resposta fácil. Nós preservamos fazendo como? Tirando foto, fazendo documentário, escrevendo, né? Deixando, assim, anexado em algum lugar para que nós lembremos depois. É assim que a história acontece, né? Quando vai passando de povo para povo, você deixando coisas, né, anotadas, escritas, filmadas. Assim a gente consegue preservar o passado, tá bom? Mas se vocês tiverem uma outra ideia, tudo bem, não tem problema. Página 48 tá falando sobre crítica de arte. Então, o que é uma crítica de arte? Crítica é aquela forma de expressão, é você expor o que você acha, é você expor a sua ideia, tá? Então, aqui nesse espaço, vocês vão escolher uma obra de arte, pode ser até mesmo do livro, tá bom?
Peguem aqui qualquer obra de arte que vocês acharem, mesmo que for esse caranguejo, e vocês irão expor aqui, escrevendo com parágrafo, com letra maiúscula, com ponto final, todas as pontuações necessárias. Então aqui não é para desenhar, é para escrever, tá bom? Parágrafo, deixa eu escrever aqui, porque tem criança que esquece do parágrafo. Então, baseado em alguma obra de arte que vocês escolherem, tanto seja do livro ou não, vocês irão dar a opinião de vocês, tá? Tanto o lado bom quanto o lado ruim, algo que queira que melhore ou algum elogio. A crítica justamente é isso, é você expor o que você acha, tá? Não importa se é do lado negativo ou do lado bom. É você expor, tá bom? Mas sempre tomando cuidado para não falar besteira, né? Para não ofender. No caso aqui é um pedaço de papel, mas também quando nós vamos criticar alguém, sempre existe aquela crítica construtiva e aqui não é tão construtiva, mas sempre com respeito, tá bom? Então não pode escrever qualquer coisa, tá? Então sejam coerentes no que vocês irão escrever, baseado na obra de arte que vocês escolherem, tá certo? Bom, muito bem, pessoal. Agora vamos lá para o nosso livro de português. Em português, na página 65, essa página fala sobre prefixo e sufixo. Então, tem palavras que tem o prefixo, que é a palavrinha que vem na frente, e tem o sufixo, que é a outra parte da palavrinha que vai atrás, tá bom? Então, o prefixo, ele é colocado na frente e sufixo, ele é colocado no final da palavra, tá? Então, aqui vocês irão fazer essa atividade. Página 66, palavras compostas. Então, é fácil, né? São aquelas palavras que são separadas pelo hífen. Então, temos beija-flor, arco-íris, guarda-roupa, tá? São palavrinhas que são separadas pelo hífen. Temos outras palavrinhas que elas são formadas pela união de outras ainda palavras, tá bom? Que é justamente, ó, pedra de óleo é igual a petróleo. Interessante, né? Perna mais a palavrinha alta é o mesmo que pernalta. Então, vocês viram a junção dessas palavrinhas formou outras palavrinhas, tá? Então, olha, justaposição é quando a palavrinha não sofre alteração fonética, tá bom? Por exemplo, a palavra girassol, tá? Não é gira mais sol, é girassol mesmo, essa é a palavrinha certa. Agora, a palavrinha que sofre alteração, nós chamamos de aglutinação, tá bom? É quando a palavrinha sofre alguma alteração, tá? O livro mostra aqui a palavra embora, é o em mais boa mais hora, aí virou embora, e ela é a junção dessas três palavrinhas, tá? Então, se ela sofre alteração, chamamos de justaposição. Se ela não sofre alteração, chamamos de aglutinação, tá bom? Então, vocês respondam aqui a página 66. Aí, na página 67, temos um texto aqui falando sobre texto de campanha. Consumo consciente de embalagens. O que é isso? Então, o texto fala sobre a conscientização das pessoas ao evitar o uso de embalagens, tá bom? Tá falando que essa embalagem no meio ambiente, né, faz muitos estragos, toda aquela coisa que nós conversamos, tá bom? Então, que o consumo seria por sacolas mais resistentes e evitar essas sacolinhas de supermercado, tá? Então, o texto fala sobre isso, leiam com calma e respondam a página 68, ok? Pessoal, para concluir a aula, vocês peguem novamente o livro de caligrafia. Em caligrafia, na página 33, está falando o uso do travessão e o parênteses. Eles podem ter a mesma função, tá bom? Ambos servem para destacar uma informação na frase, tá? Então, vocês podem destacar usando ou travessão ou parênteses, tá? Aqui, na lição 4, vocês irão construir, inventar frases usando aqui essas informações, tá? Então, olha, na letra A e na letra D, só para ficar igual ao livro,
Então, letra A e letra D, vocês usem o travessão, que é o tracinho, tá bom? E na letra B, na letra C, vocês usem o parênteses, tá? Então, vocês irão construir frases e destacando aqui essa informação, tá? Vou falar o que o livro sugeriu, por exemplo. Tóquio, aí você vai destacar o que está escrito aqui. Aí coloca a travessão. A capital do país, fecha com a outra travessão, é muito movimentada, tá? Então, essa parte que está aqui, ó, nas letras A, B, C e D, é o que vai ficar ou entre os travessões ou entre os parênteses, tá? Aí o restante, como começar a frase ou como terminar a frase, aí vocês inventam o que vocês acharem melhor, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Até a nossa próxima aula, tá bom? Um beijinho pra vocês!